Galera desenrolada, mais uma aulinha de química. Hoje a gente vai dar uma paradinha, vai lá de química orgânica. O que de química orgânica? Ora, lembra, quando a gente fala química orgânica, a gente fala de compostos de carbono. Muito bem. Entretanto, esses compostos orgânicos, esses compostos de carbono se apresentam na natureza de diversas formas. É bom, é razoável, é pertinente dentro do nosso estudo de compostos orgânicos, até para que a gente possa entender as características desses compostos orgânicos, que a gente saiba classificar os compostos orgânicos. Ora, uma das propriedades pertinentes ao carbono é a capacidade que ele possui de formar cadeias, ou o que a gente chama catenação. Então é ideal, é adequado, é recomendável que a gente seja capaz de classificar essas cadeias carbônicas, até por uma questão de nomenclatura, até por uma questão de didática, até por uma questão de facilitar o nosso estudo em compostos orgânicos. Segundo as recomendações, nós temos 5 critérios de classificação das cadeias a saber. As cadeias podem ser classificadas quanto ao fechamento, as cadeias podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos, quanto à presença de insaturação, quanto à natureza dos átomos e quanto à presença de núcleo aromático. Então, relembrando, puxando um pouquinho essa classificação de cadeias carbônicas, tá joia? Vamos lá. Quanto ao fechamento, e esse termo ele é pleno, ele é autoexplicativo. Uma cadeia carbônica ela pode ser fechada ou então ela pode ser não fechada. Uma cadeia carbônica pode ser fechada ou cíclica e uma cadeia carbônica pode ser aberta ou acíclica. Perceba bem, essa sequência de átomos de carbono, ela não forma um ciclo. Portanto, se essa sequência de átomos de carbono não forma um ciclo, diz-se que esta cadeia, quanto ao fechamento, é uma cadeia aberta. Aberta ou acíclica. Tudo bem? Perceba essa outra sequência de átomos de carbono. Observe que essa sequência de átomos de carbono, ela forma um anel ou ciclo. Tanto faz o termo que você vai usar aqui. Portanto, se essa sequência de átomos de carbono forma um anel ou ciclo, diz-se que essa cadeia é uma cadeia cíclica, é uma cadeia fechada. Tudo bem? Então, retomando, uma sequência de átomos de carbono que não forma um ciclo é uma cadeia aberta ou acíclica. Uma sequência de átomos de carbono que formam um ciclo ou anel é uma cadeia fechada ou cíclica. Muito bem. Quanto ao fechamento é isso. Quanto à disposição dos átomos na cadeia. A cadeia carbônica ela pode se apresentar normal e uma cadeia carbônica pode se apresentar ramificada. De maneira bem simples, de maneira bem objetiva, o que é uma cadeia normal? É uma cadeia que não apresenta ramificações. Ela não apresenta fragmentos, vamos assim dizer, conectados à cadeia principal, à cadeia mais importante, à cadeia mais expressiva. Outra maneira de você perceber uma cadeia normal é: toda cadeia normal apresenta exclusivamente carbonos primários e carbonos secundários. Lembra? Carbono primário, aquele ligado a no máximo um outro átomo de carbono. Carbono secundário, aquele ligado a 2 outros átomos de carbono. Todas as cadeias normais apresentam somente carbonos primários e carbonos secundários. As cadeias ramificadas, por outro lado, apresentam ramificações, fragmentos que estarão conectados, interligados à cadeia principal, à cadeia mais importante. Outra característica de uma cadeia ramificada, ela apresenta carbonos terciários ou carbonos quaternários. Você percebe a presença dessas ramificações, desses fragmentos, a partir da presença de carbonos terciários ou quaternários. Observa bem, essa sequência de átomos de carbono, ela só possui carbonos primários e carbonos secundários. Esses carbonos nas extremidades são carbonos primários, enquanto aqui no centro nós temos carbonos secundários. Somente carbonos primários e secundários, essa cadeia é uma cadeia normal. Perceba essa outra cadeia que aqui está, ela tem carbonos primários e secundários, é verdade? Entretanto, aqui nós percebemos a presença de um carbono
terciário e, portanto, essa cadeia é uma cadeia ramificada. Ora, você poderia ter caracterizado essa cadeia como cadeia ramificada simplesmente pela presença desse grupamento, dessa ramificação. De qualquer forma, esse conceito ele é intuitivo. Cadeia normal não apresenta ramos, não apresenta ramificações. Cadeias ramificadas apresentam essas ramificações. Não esquece, cadeia normal somente carbonos primários e secundários. Cadeias ramificadas apresentam carbonos terciários ou carbonos quaternários. Segundo critério de classificação é isso. Nosso terceiro critério de classificação. As cadeias podem ser caracterizadas, elas podem ser classificadas quanto à presença de insaturação. Veja bem, quando se fala em insaturação, nós estamos falando de ligações duplas ou ligações triplas. Não esqueça, uma cadeia será saturada se ela não apresentar insaturações na cadeia, na sequência de carbonos. Uma cadeia será insaturada se ela apresentar insaturações duplas ou triplas na cadeia, entre carbonos, que isso fique claro. Perceba, portanto, essa cadeia. Ora, a sequência de carbonos só apresenta ligações simples. Portanto, é uma cadeia claramente saturada. E aí você pode pensar, mas Wagner, eu estou vendo aqui a presença de uma dupla. Eu também estou vendo essa dupla. Entretanto, essa dupla não está entre carbonos. O composto tem uma dupla, eu concordo, mas essa dupla não está entre carbonos. E se não está entre carbonos, a cadeia ela é saturada. Ora, essa outra cadeia, ela apresenta uma dupla ligação exatamente entre os carbonos. E se ela apresenta uma dupla ligação exatamente entre os carbonos, esta constitui-se de uma cadeia insaturada. Então, se a sequência de carbonos só apresenta ligações simples, a cadeia é saturada. Se essa sequência de carbonos apresenta duplas ou triplas entre os carbonos, essa cadeia é insaturada. Perceba, outro critério de classificação quanto à natureza dos átomos. As cadeias podem ser homogêneas e elas podem ser heterogêneas. Quando homogêneas? Quando não existem heteroátomos entre carbonos. E ela será heterogênea quando existirem heteroátomos entre carbonos. E do que trata um heteroátomo, queridos? Heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio. Qualquer fragmento, qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio diz-se ser um heteroátomo. Ora, veja bem, observa essa cadeia. Ela possui um heteroátomo. Eis aqui um nitrogênio. Ele é um heteroátomo. Entretanto, observe que ele não está entre carbonos. Se não está entre carbonos, essa cadeia é uma cadeia claramente homogênea. Tudo bem? Perceba a presença de um heteroátomo nesse composto à sua direita, mas observe que agora ele está entre carbonos, ele participa da cadeia, ele faz parte da cadeia. Portanto, se há heteroátomo entre carbonos na cadeia, esta cadeia é uma cadeia heterogênea. Então, cadeias homogêneas não possuem heteroátomos entre carbonos, tudo bem? Cadeias heterogêneas possuem heteroátomos entre carbonos. Frisando, heteroátomo, qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio, de qualquer natureza. E aí, nosso último critério de classificação quanto às cadeias carbônicas, quanto à presença de anel benzênico. E esse critério ele é muito objetivo, ele é muito direto. Ou a sua cadeia tem anel benzênico ou ela não tem anel benzênico. Eu tenho aqui inúmeros exemplos de cadeias que não têm anel benzênico. Aqui não há benzeno, aqui não há benzeno, não há benzeno, não há benzeno. Todos esses exemplos que eu acabo de grifar são exemplos de cadeias que não possuem benzeno, portanto, não aromáticas. Mas observe que eu tenho aqui exemplos de cadeias que possuem
anel benzênico e, portanto, aromáticas. Quando eu tenho um único anel benzênico, mononuclear. Quando eu tenho 2 ou mais anéis benzênicos, polinucleares. Detalhe, quando esses benzenos estão juntos, polinuclear condensada. Quando esses benzenos estão separados, polinuclear isolada. Tudo bem? Então, assim a gente classifica as cadeias. É essa a forma de desenrolar classificação de cadeias carbônicas. Um abraço e até a próxima.